Fala pessoal, como estamos? Começando aí mais uma aula, sempre com foco aí na parte prática, pegando mais um assunto, né, referente aí ao PIC 16F877 e compilador CSS e como ferramenta aí de simulação o Isis, né? Que é uma ferramenta do Proteus, software Proteus. Então, hoje a gente vai falar sobre a memória EEPROM, que é uma memória importante aí dos microcontroladores em geral, que significa basicamente uma região que a gente pode armazenar uma informação que ela não vai se perder quando se tira energia da placa. Então, isso é importante para quê? Então, todas as variáveis, os valores que tu está tendo tratado no teu código, no momento que é desligado, elas são perdidas. Então, imagina um cenário onde a gente tem uma máquina que a gente precisa configurar ela, setar algumas informações e não pode ser perdido. Vamos citar o exemplo de uma impressora 3D, por exemplo. A impressora 3D, inicialmente ela precisa ser configurada, né? Ou ter a possibilidade de fazer pequenos ajustes de offset, de Z, ou de X, ou de Y. Então a gente precisa setar talvez uma aproximação da mesa para fazer a impressão, precisa fazer um ajustezinho fino, e aquele ajustezinho ali a gente precisa guardar aquela informação e não pode ser perdida. A questão do curso em X e em Y ali, a partir do fim de curso, até quando que ela pode ir em X ou até quando que ela pode ir em Y. Talvez a gente possa fazer um pequeno ajuste ali. Tudo isso, e fora outras questões, talvez de temperatura, pode ser ajustado, tudo isso a gente quer gravar no firmware para que não se perca essa informação. Ela fica ali registrada e não precisa se fazer toda vez que vai essa configuração. Ela está ali registrada já direto na placa, esse ajuste, e vai salvar onde? A gente não pode salvar numa variável comum do código, porque no momento que desliga a energia, se perde a informação. Você salva onde? Então na memória EEPROM, onde a gente pode gravar ali e não se perder nunca mais. Então, aqui só o significado dessa sigla, né? Então, Electrically Erasable Programmable Read-on Memory. Vamos a outros quesitos. Antes de a gente começar a ver como é que a gente pode fazer um exemplo bem prático ali sobre gravar e ler nessa memória EEPROM, vamos dar uma olhadinha aqui no datasheet. Então nós temos aqui o datasheet do PIC 16F877, onde nós temos aqui os pinos digitais, né? Vários conjuntos de pinos digitais marcados aqui. Então nós temos aqui os RA, nós temos os RCs, D e o B. Esses conjuntos aqui, digitalmente eu posso trabalhar com eles individualmente, com uma função da biblioteca CSS, output high, output low, output bit, né? E trabalhar com eles individualmente, ou para quem quiser a gente pode trabalhar diretamente com os registradores deles, configurar os registradores para setar esses pinos como saída. Também pode setar como entradas, então eles são I/O, né? Então pode setar com input ou trabalhar diretamente nos registradores. São as possibilidades que há. Até o momento a gente está trabalhando só usando as funções, porque é mais prático, ele mexe e configura os registradores por nós. Mais para frente a gente pode estar olhando esses registradores com mais calma, vendo o que cada um deles faz. Mas só fica ciente que os registradores são as memórias internas do microcontrolador que é necessário ser configuradas para que funcione de acordo com o que tu deseja.
Então é nos registradores que toda a magia acontece, mas existem essas funções mais alto nível que facilita isso para trabalhar, né? Então depende aí do que for fazer. Mexer direto nos resolvedores talvez tu ganhe em desempenho e talvez até otimização de código. Então, dependendo do que for fazer e como quiser trabalhar, talvez é mais interessante ou não, né? Para fazer coisas rápidas, eu costumo usar as funções diretamente, mas dependendo do trabalho, se precisar de otimizações e velocidades e tudo mais, talvez seja interessante usar alguma parte do código ali, mexendo nos registradores diretamente. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a gente vai trabalhar, a ideia é a gente fazer um recipe de gravação de memória na EEPROM, mas a gente vai acionar um display de 7 segmentos ali, mostrar algumas letras, e isso é que a gente quer gravar sempre a última letra que foi configurada no microcontrolador. Eu quero que ela seja sempre a que inicia quando tu desliga e liga a placa novamente. Como se fosse um seletor, eu estou selecionando ali algumas opções e a seleção que eu escolher, ela vai ficar ali, não importa se eu desligar ou ligar a placa, ela tem que voltar para a última opção que o usuário decidiu. Então, como é que se faz isso? A gente pode gravar essa informação na EEPROM para a gente usar a escolha dele, né? Mas para mexer com o display de 7 segmentos, eu não preciso configurar pino a pino, né? Que é um pouco dispendioso, vou dizer assim, né? Dá um código grande, não precisa. É interessante a gente usar a função output, underline e o nome da porta, que a gente pode usar todo o conjunto da porta como se fosse um valor binário, um número binário, que a gente consegue mexer todas as portas ao mesmo tempo. Então facilita bastante quando a gente tem que trabalhar com um conjunto grande de valores aí. Então, vou pegar o conjunto do porte B aqui, né, as portas B, então que vai de RB0 até RB7. Então, nós vamos ter a seguinte ideia aqui. Então, utilizando a função output, eu botei X porque poderia pegar A, poderia pegar B, poderia pegar C, conforme aí o microcontrolador. Então, eu vou pegar aqui as portas B, então eu vou botar então output B. Né? Quando eu fizer isso, eu posso passar por parâmetro aqui o valor binário que eu quero acionar as portas. Então ela vai ter essa relação aqui. Então aqui está o porte B aqui embaixo, né? Então vai de RB0 até RB7. E eu quero ligar somente o RB0 e o RB2. Então somente essas duas portas eu quero acionar, informar que saídas, que a saída vai ser nível lógico alto. Então, para que isso aqui aconteça, eu tenho que passar esse valor binário lá para o meu microcontrolador. Então a ordem é essa aqui. Então o RB0 é o bit menos significativo e o RB7 é o bit mais significativo, né? Então, valor binário seria esse aqui para que aquilo ali aconteça. Então 0B para dizer que é binário. Eu vou passar então 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Isso aqui vai fazer que o RB0 e o RB2 sejam acionados. Posso usar outra base para trabalhar, posso usar decimal, então esse aqui seria o número 5. Assim como eu posso estar trabalhando com decimal, com hexadecimal ou octal, para acionamento. Para o compilador pouco importa. Isso aí é uma representação que é para o usuário trabalhar no que for mais interessante. Binário é legal, que pode usar outras ferramentas como cálculos de AND, OR, deslocamentos, inversores. Então a gente pode fazer algum cálculo aqui que facilite
a utilização disso, né? Então esse conjunto aqui a gente pode jogar também para vetores, e dentro dos vetores a gente consegue manipular os índices e também se tornar algo também dinâmico para a gente poder acionar essas saídas, ou fazer leituras também. No caso aqui, se eu botasse input e passasse a porta que eu gostaria, eu estaria lendo esses valores em vez de estar escrevendo na porta, né? E também a gente estaria lendo aí, poderia tratar isso em decimal, ou octal, ou binário, aí conforme seja mais interessante, né? Decimal é legal também porque a gente pode fazer cálculo que a gente está mais acostumado, né? Então pode criar usar algumas funções, algumas coisas matemáticas que a gente está mais acostumado, então a gente pode modelar alguma manipulação e fica mais próximo da nossa realidade aí, né? Que já é acostumado a mexer, né? A memória que nós temos aqui no microcontrolador, então, a EEPROM é dos 256 bytes, né, disponível. A RAM nós temos 368 bytes, que é a memória volátil, que é a memória que se perde, que é a memória de trabalho, né? E a memória flash de 14 KB, que é onde vai ser armazenado o código propriamente dito. E nós temos aqui só para informar, a arquitetura de trabalho é 8 bits. Então isso aqui seriam as nossas informações de que a gente pode trabalhar com esse microcontrolador. É um microcontrolador interessante. Não é tão simplificado, né? Ele já tem um valor de memória e já é interessante para fazer algumas coisas aí. Como a gente faz leitura escrita na EEPROM? Como eu falei, pode ser usado os registradores, configurando-os, mas também temos funções aí do CCS que nos disponibiliza essa configuração de uma forma bem simplificada, bem alto nível, né? Então, para a gente ler, por exemplo, na posição 2, escrever na posição 2 um valor decimal, nós vamos escrever dessa forma. Então, nós vamos usar a função write EEPROM, passamos a posição e passamos o valor. Para fazer leitura, a gente vai usar a função read EEPROM e passa o endereço da memória, né? Então a gente vai estar armazenando esta memória, pegando o valor que está nessa memória, nesse endereço aqui, e aqui no caso aqui eu estou salvando numa variável para tratar ou fazer alguma coisa posteriormente. Aqui, pessoal, aqui no Isis, então eu peguei o nosso circuito base, né, que já tem aqui o cristal oscilador externo, já tem os capacitores já pré-configurados aqui, a nossa simulação de fonte de alimentação, e nós temos aqui uma saída, né, que é um LEDzinho. Nós vamos tirar esse LED aqui, e o que nós vamos fazer agora é a montagem de um botão para acionar a troca de algumas letras num display de 7 segmentos. Então, como se fosse um seletor, a gente vai selecionar algumas letras ali, né? E no momento que eu selecionar a determinada letra, eu vou estar sempre gravando a última escolha do nosso usuário, tá? Então basicamente essa ideia que nós vamos estar implementando aqui.
Só para salientar, pessoal, recapitular, na verdade, então, cada pino aqui, no caso esse display simulado aqui, ele tá na ordem certinho aqui, né? Mas dependendo do display, a ordem pode ser diferente, tem que olhar o datasheet do display, né? Mas uma coisa que segue sempre é que o pino A, ele é o segmento, esse primeiro segmento aqui de cima. E aí segue na ordem aqui, A, B, C, D, E, F e G. O H é o ponto. No caso, esse simulado não tem o ponto. Eu botei só por padrão aqui, mas um display convencional geralmente vai ter o ponto aqui para fazer a vírgula, para fazer uma composição de displays. Então a gente pode estar usando isso aí, mas no caso não vai ser usado. Então a gente vai controlar aqui esses 7 segmentos, né, com o porte B aqui, utilizando a função que eu expliquei anteriormente. Então a gente vai montar aqui 4 letras, onde o usuário pode selecionar essas 4 letras, essas 4 opções, e aí vai se revezando aqui no display. Então é isso, pessoal, aqui está montado. Então eu coloquei um botão, né, um pull-up, um pull-down, na verdade, desculpa, um pull-down configurado, né, que ele vai estar acionando aqui o pino RD0. Agora nós vamos lá para o CCS montar a codificação para esse circuito aqui. Aqui, pessoal, então nós temos também a configuração base, a configuração inicial aqui, né? Vou botar aqui uma descrição, display 7 segmentos, pronto. Um título aqui rapidinho. Agora nós vamos configurar isso. Então primeiramente nós vamos configurar um vetor, onde a gente vai colocar todas as máscaras que seriam as nossas letras que a gente quer mostrar nesse display, né? Então, utilizando a função output B, a gente vai ter a possibilidade de ter esses conjuntos binários que façam o acionamento que a gente quer. Então aqui nós vamos colocar então byte const, que é uma constante, né? Const, vou chamar de mask, vou chamar de const mask, né? Display set seg. E aqui eu vou dizer que esse vetor é um vetor adimensional, né? Eu não vou passar uma dimensão, ele vai se auto configurar no momento que eu inicializar ele. Então ele vai fazer isso por nós. Então aqui eu vou botar todos os valores binários possíveis aqui. A ideia é ser 4 configurações diferentes. Então vamos fazer então que o nosso display mostre as letras A, U, E e H. Então para ele mostrar isso, nós temos que ligar os segmentos corretos, certo? Então vamos voltar lá para o nosso ISIS. Então, para mostrar a letra A, nós temos que acionar o segmento A, o B, o C
o D tem que estar desligado, E tem que estar ligado, F e o G, para formar a letra A aqui no display, certo? Então só o segmento D não deve ser acionado, certo? Então, o que acontece? Nós vamos ter que fazer então esse valor binário aí. Então a gente vai fazer assim. Então 0B, como mostrado no slide anterior, de trás para frente, né? Então o RB0 é sempre o primeiro aqui. E o RB0 é o A, então eu coloquei na ordem para ficar mais fácil de fazer. Então o RB0 é o A, o RB1 é o B, o RB2 é o C, e assim por diante. Fica mais fácil de montar aqui. Então, só com a letra D não deve ser ligado. Então, vamos usar aqui um display que é um catodo comum. Então, o catodo comum ele é acionado com 1, né? Porque o comum dele é ligado no GND, né? Então, um lado do segmento já está ligado, já está acionado, já está interligado no GND. Então, quando chega a outra extremidade com valor contrário, ele vai ligar, né? Então, se fosse anodo comum, a ideia seria contrária, né? Então, o valor 0 ia ligar o nosso display, porque o comum dos segmentos já estaria ligado no VCC. Tá? Então é só tem que ver também qual é o display que vocês têm para trabalhar. Então, se for anodo comum, vai ter que ser invertido o que nós vamos fazer aqui. Tá? Então vamos lá. Então, para ligar o A, eu tenho que ligar o segmento A, o B, o C, o D tem que ser 0, né? E aí o C, o E, A, B, C, D, E, F e o G. E o H, que é o ponto, eu vou botar, não tem lá, mas eu vou acrescentar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Vírgula, tá? Posso colocar tudo na mesma linha, mas para ficar visualmente mais organizado, eu vou colocar um abaixo do outro aqui. Vamos colocar aqui. Esse aqui é o A, então, né? Vou botar só um comentário aqui. Comentário de linha, que é barra, barra. E aqui vai ser o B. Não, o U. Aqui nós vamos montar o E. E aqui nós vamos montar a letra F. São letras bem fáceis de montar, bem visualmente fica bonito de display ali, como se fosse 4 seleções aí que o usuário possivelmente poderia fazer. Então o segmento A tem que estar desligado, o B, o C, o D tem que estar ligado, todos os demais tem que estar ligado, né? Só o segmento A tem que estar desligado e o segmento central, que é o G, também tem que estar desligado, né? Vai formar a letra U. O E, então, o segmento A, que é o primeiro aqui, né? Tem que estar ligado. O próximo, que é o B, tem que estar desligado. O próximo, que é o C, tem que estar desligado. E todos os demais tem que estar ligados, né? Todos os demais devem estar ligados. Só o segmento eu vou sempre deixar desligado, que é o ponto que no caso a gente nem está usando lá. O F e o A tem que estar ligado. O B tem que estar desligado. O C tem que estar desligado. O D tem que estar desligado. O F, o G tem que estar ligado. Isso aí. Esses caras
devem estar ligados. Então o A, o B tem que estar desligado, o C, o D, E, F e G. É isso aí. Aham. Esses caras aí, 1, 2, 3. Tá, isso aí, tá certinho. Montamos a nossa máscara, é isso aí. Essa é a nossa máscara. Então, aqui só para salientar, só para relembrar, esse aqui é o índice 0, que vai ser atribuído automaticamente. 1, índice 1. Então, eu vou botar aqui, né? Índice 0. Índice 2. Índice 3. Começa por 0, né? Isso é bom salientar, né? Então, se eu quiser pegar essa máscara aqui, eu tenho que chamar no meu vetor, pelos colchetes, botar o valor 0 aqui. Ele vai estar chamando o conteúdo, esse primeiro aqui. Tá? Se botar 1, vai chamar o segundo. Muito bem. Tendo a nossa máscara aqui dos valores montadas, nós vamos começar o nosso trabalho aí. Então, primeiramente, é interessante a gente fazer uma inicialização da nossa EPROM, né? Como é assim a inicialização? A gente tem que verificar a primeira vez que ela vai ser gravada a informação da seleção das letras ali pelo usuário. Porque inicialmente, no início dos tempos, não tem nada gravado na EPROM. Ela tem que ter essa inicialização na primeira vez que vai ser acessada. Então vamos fazer algo bem tranquilo aqui, que é fazer essa verificação inicial, né? Antes de nós entrar no nosso while. Eu vou criar então aqui um select, que seria uma variável para a gente selecionar, né? E nós vamos verificar aqui, né? Então, read EPROM Então, nós vamos fazer essa sequência aqui, tá? Então, o que é essa verificação aqui? Então, se ele vai... Eu vou fazer uma leitura na EPROM na posição 2, que é a posição que nós vamos usar, tá? Se o valor que ele retornar for menor que 0, com certeza é um lixo. Então, nunca foi inicializada, com certeza, essa memória. Ou, se o valor que ele retornar for maior que 3, também é lixo, porque a nossa seleção sempre vai de 0 a 3, né? Que é o índice que a gente vai gravar da última valor que o usuário escolheu. Então, no início dos tempos, a faixa que tem que ser sempre de 0 a 3, né? Então, se estiver fora disso, com certeza ela nunca foi gravada informação nenhuma lá naquela EPROM. Então, nós vamos gravar um valor inicial. Então, a gente vai pegar essa máscara aqui e vamos buscar, né, a máscara select ali, né, que seria a máscara 0 inicial, né? E nós vamos gravar essa informação. Tá? E gravando essa informação, nós vamos também dar um read EPROM aí, né? Um write EPROM, né? E nós vamos usar então um write EPROM na posição 2 e vamos gravar 0, né? Porque é o valor inicial. Esse é o valor inicial
caso houver lixo e nunca tivesse sido gravado, a gente já vai gravar um valor inicial ali para começar, né? Isso a ideia é que seja feita uma única vez na placa, né? Depois o usuário já vai selecionar o que ele quer e nunca mais vai entrar aqui, né? Porque sempre ele vai estar na faixa que a gente precisa. Então, se ele estiver na faixa, com certeza já houve uma configuração anterior, né? Já houve uma configuração. Então, a gente tem que buscar essa configuração. Então, o que se inicializa o display já não vai ser esse valor default aqui. Vai ser o índice lido da EEPROM. Então, não vai ser só esse select padrão aqui, vai ser o valor lido. Então, eu vou mandar ler o valor na EEPROM da posição 2 e ele vai retornar um número, o último número que o usuário decidiu, né, colocar. Então, iniciei a placa, começa na main, a main vai entrar aqui, vai verificar, ó, o valor que tem no índice 2 da memória é menor que 0? Sim ou não? Não, não é menor, é maior. Ele é maior. É maior que 3? Não, não é maior que 3. Muito bem, então não vai entrar nesse if, vai lá para o else. Então, o valor que tem lá está na faixa que a gente quer. Então, ele vai lá, vai buscar, read, EEPROM, busca no índice 2 a seleção que o usuário fez e ele vai buscar o vetor, o conjunto binário que vai mostrar a letra que a gente precisa. E o output B vai fazer toda a parte de configurar o registrador, inicializar o que precisa e jogar lá os valores binários para lá. Agora vamos fazer a parte do botão ali, né, que o usuário pode selecionar as coisas. Então, vamos fazer algo rápido aqui, porque a gente já tratou em outros vídeos aqui sobre a questão do botão, né. Nós falamos um pouquinho sobre debossing, essas coisas assim, que pode acontecer que ruídos do botão, mas o funcionamento básico a gente já tratou. Então eu vou passar mais rapidamente com isso. Como é um botão, é um pino único ali, eu vou definir esse pino aqui em cima, tá? Então, input, a gente usou o D0, então, pin D0, tá? Vem para cá, o usuário pressionou esse botão, vou esperar ele o botão, então, botão, fica aqui fazendo nada, e agora ele vai incrementar o select, né? Incrementei o select. Então, pessoal, só faltou uma coisa, que esse select aqui também tem que ser inicializado aqui em cima, né? Então, no momento que o usuário que ele jogou a informação lá para o display, eu também tenho que atualizar o select para que aqui dentro do código ele já pegue o próximo valor de caractere, né? O próximo valor que foi selecionado no display. Então, se o usuário, a última informação que ele selecionou foi o U, por exemplo, ele tem que incrementar para pegar o E aqui, né? Que é o índice 2. Então, no momento que ele vê isso aqui, ele vai jogar o 1 para o select. No momento que o cara pressionou o botão, ele vai incrementar para 2 e vai pegar a próxima letra, já na sequência. Então, a gente vai aqui fazer um switch para fazer essa parte de seleção, né? Que é algo bem elegante, vamos dizer assim. Então, aqui select case. Aqui nós vamos botar todos os casos que nós temos aí para tratar, né?
Vamos botando aqui os valores. Então, se for o caso 0, a gente vai fazer essa ideia aqui. Caso 0, a gente vai pegar e vai jogar para cá para o display, né? E a gente vai jogar, agora a gente vai inverter, né? Vai jogar do select para EPROM, né? Então lá na posição 2 nós vamos jogar o valor do select aqui. Vou salvar essa seleção aqui. Então eu atualizo o display e também salvo a seleção. Faço isso para os demais. Então aqui nós vamos salvar. Então, aí que tá, pessoal. Só para ficar claro aqui, né? A gente vai tratar o select sempre aqui como 0, mas no início dos tempos, para não usar -1, aí tipo incrementou, vai ser o 0, vai ser o primeiro, nós vamos usar os casos começando com 1 aqui, tá? Mas aqui a gente vai usar 0, só para não termos problema, tá? Não sei se ficou claro isso, né? Então nós temos o caso 1, 2, 3 e 4. Mas o que a gente vai jogar para cá, se for o caso 1, vai ser 0, né? E aqui a gente vai salvar o select. Aqui a gente vai jogar o 1, aqui o 2, aqui o 3. Ou a gente faz assim, ou a gente faz -1, né? Ou a gente faz assim. Aqui, -1. Assim também funcionaria, tá? Porque o primeiro caso é 0, o caso é 0 aqui que eu tenho que jogar. E então o valor de seleção antes disso teria que ser um valor negativo, né? Então, para a gente poder tratar isso de uma forma mais fácil, assim, usando só valores positivos, a gente vai fazer um negativo aqui, um decremento aqui, sendo que aqui não vai afetar essa variável, tá? Esclarecendo isso. Porque aqui eu não estou atribuindo, não estou substituindo o valor da variável. Eu só estou pegando o valor da variável e decrementando ela para usar somente nesse instante. Aqui ela vai continuar sendo o valor que ela sempre teve. Tá? Então, no momento que o cara incrementar, aqui começou como 0, incrementou é 1, aqui vai ser 1 menos 1 vai ser 0. Esse valor aqui é 0. Mas aqui, quando eu salvar na EPROM, aqui ele é um valor 1. Continua sendo o valor 1. Isso é importante salientar. Apertou o botão, vai pegar aqui, então aqui vai ser 2, 2 menos 1 é 1, então vai pegar o índice 1, tá? E assim por diante, aqui vai pegar o 3 menos 1 vai ser 2, e aqui 4 menos 1 vai ser o 3, vai ser o último índice lá, que é a letra F. E aqui acontece algo interessante. Então, quando a gente pegar o último valor aqui, ele precisa ser reinicializado, né? Outra alteração que nós precisamos fazer é aqui na parte inicial. Então, nós precisamos, então, se ele não estiver dentro dessa faixa, que no caso agora, a nossa faixa vai de 1 a 4, tá? Então nós temos que alterar aqui.
Por que vai de 1 a 4? Porque agora o nosso select ele está variando de 1 a 4. Tá? Então, é os nossos casos aqui. Nossos casos vão variar de 1 a 4. Os nossos índices variam de 0 a 3. Mas os casos são de 1 a 4. Tá? Só pela questão disto aqui. Só pelo fato, né, que os índices são de 1 a 3. Mas nossos casos a gente está fazendo de 1 a 4 só para não usar menos 1. Na inicialização, a gente está usando os casos de 1 a 4. Então aqui, aquela parte que nós temos que testar, a primeira vez que inicializar a placa, nós vamos testar aqui se está dentro da faixa de 1 a 4. Se não estiver dentro dessa faixa, nunca foi inicializada essa placa. Então eu venho aqui forçadamente, eu pego e inicializo o valor default lá. No caso, eu estou pegando o índice 0, que é o A, e jogando para esse display e gravando aqui a informação, informando ali para o nosso NACEPROM que foi gravado a seleção número 1, que é o caso 1, que é o nosso A. Tá? Só para inicializar essa placa. Repassando aqui, então o usuário pode fazer essa seleção com o botão, que é esse conjunto aqui, e aqui vem os nossos casos, nossos 4 casos, né? Então ele pressionou o botão, ele vai pegar o índice 0, vai salvar o caso 1, se ele pressionar o botão ele vai salvar o índice 2, vai salvar o caso 2, se ele pressionar o botão ele vai pegar o índice 2 e vai salvar o caso 3, e se ele pressionar o botão mais uma vez, ele vai pegar o índice 3, mas ele vai salvar o caso 4. Né? Sempre assim. Só que no caso 4 aqui ainda ele vai resetar o select para a pesquisa pegar o A novamente numa seleção circular. Eu não vou salvar ele como 0, porque se eu desligar a placa nesse instante aqui, eu quero que ele volte a pegar o índice 3, né, que é o F. Então por isso que tem o default aqui para a gente ajustar isso. Porque a próxima vez que pressionar ele tem que pegar o 0 de novo, tem que pegar o caso 1, índice 0, a letra A. E é um caso novo, esse caso não tem aqui. Então por isso que eu coloquei como default. Porque ele vai gravar, então, vai ler lá da memória a seleção, vai salvar aqui, que é a seleção número 4. Mas quando ele pressionar, vai para a seleção número 5. Né? É um caso que exclusivamente acontece nessa situação. É uma situação meio inusitada desse caso aqui, que é algo especial que eu tenho que tratar. Eu consegui tratar ele usando o default. Porque no default eu forço ele ser 1, forço a pegar o A, né, o índice 0, que é a letra A, e forço, aí eu gravo o seleção número 1 e já volta o sistema a funcionar normalmente. Então, só para mostrar os detalhes aqui, então, funcionando. Então, tá aí a letra F. Se eu parar aqui e reiniciar, mostra a letra F de novo. Se eu mudar ali a seleção, né, no caso U aqui, vai ter que voltar para o U. Tá? Então era isso. Eu vim aqui mostrar para vocês então o uso bem simples ali da memória EEPROM, junto com o controlador PIC16F8767, o compilador CCS e o simulador ISIS aí do Proteus. A aula de hoje seria essa, sem delongas, então desejo aí bons estudos. Até mais!